Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo, segundo o modelo de corrente elétrica que nós estamos estudando, quando nós ligamos um fio a uma fonte externa de energia, eu maximizei pra caramba aqui uma representação esquemática de um fio. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa energia externa, ela na verdade cria um campo elétrico externo no interior do fio. E esse campo elétrico, representado pela letra E, ele faz com que os elétrons se locomovam mais rapidamente por causa da existência de uma força elétrica no interior desse fio, tá? Eu não representei errado aqui, realmente o campo elétrico está em um sentido e os elétrons estão no sentido contrário, estão na mesma direção. Os elétrons são acelerados na mesma direção, mas no sentido contrário do campo elétrico. Em breve nós iremos estudar isso aqui e entender por que eles se locomovem em sentidos contrários, tá? A corrente elétrica é dada pela existência desse campo elétrico, porque esses elétrons eles vão ter um movimento que será superior ao movimento aleatório devido à agitação térmica no interior desse metal. Esse metal que tem elétrons livres, tá certo? Fazendo uma analogia com mecânica, antes de fazer uma analogia com mecânica, a gente normalmente liga esse fio a uma tomada, ele tem que ter um caminho de ida e um caminho de volta. Um circuito ele nunca é completo se tem só um fio, porque o elétron ele tem que entrar, fazer todo o percurso e voltar para a rede, tá? Não que tenha que sair um elétron da rede, já tem elétron livre nos fios, tá, gente? E a gente liga esses fios em tomadas ou baterias, 110 volts, 220 ou outras tensões maiores, voltagens maiores. Já se for bateria ou pilha, pode ser 1,5 V, 9 volts, 12 volts, 24 volts e uma série de outras aí. Bateria de celular, por exemplo, 3,7 volts e uma série de outros valores aí, tá? Esse conteúdo ele permite que a gente faça analogias com a mecânica, coisas que a gente já estudou. O que é uma analogia? Analogia é quando a gente associa um conhecimento já estabelecido com um novo conhecimento, para que a gente consiga compreender esse novo conhecimento baseado no conhecimento anterior que já foi estabelecido. A princípio, tá? Se houver dúvida nesse conhecimento anterior que eu vou fazer aqui com mecânica, é claro que eu tenho que ficar sabendo, você tem que me falar, a gente vai arrumar alguma forma de estudar isso aí, tá? Então, se eu pego um corpo, igual o texto que está disponível para vocês aí, ele fala de uma maçã. Eu tentei desenhar uma maçã aqui, mas imagina aqui que eu pego esse creme aqui, esse cicatripé aqui, uma pomada. Se eu pego ele tá aqui, ó, aqui tá no chão aqui, na terra. Se eu pego ele e trago até aqui, ele adquire uma energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela depende de um sistema creme-terra. Por que chama potencial? Potencial porque ela tem potencial para modificar, para ser modificada. Ela pode ser modificada de energia potencial gravitacional para energia cinética. Quando eu a solto, ela adquire velocidade, tá? Essa energia potencial ela é dada por mgh. Lá no primeiro ano vocês estudaram isso aí.
Bom, essa maçã com altura H, então o corpo vai ter uma energia potencial gravitacional mgh. Se eu pego a maçã ou o cicatripé e substituo por uma bola de basquete, por exemplo, o G e o H não modificam, desde que eu mantenha a altura, claro. A única grandeza que depende do corpo, pomada, cicatripé, é a massa dela. Porque G depende da gravidade, do campo gravitacional. Esse depende da Terra. E a altura depende da altura dela. Se eu colocar outro corpo na mesma altura que ela, eles vão ter a mesma altura. G e H, então assim, se o M depende de corpo, qualquer corpo que eu colocar aqui vai ter, nessa mesma altura, vai ter o mesmo produto GH. Esse mesmo produto GH, eu posso chamá-lo de potencial gravitacional. Essa analogia, lembra, eu estou tentando fazer uma analogia com mecânica para que vocês compreendam o potencial elétrico, tá? Então, G e o H é o potencial elétrico, depende da altura e depende do campo gravitacional da Terra. Então, se eu pego qualquer corpo e faço esse corpo variar uma altura, se essa variação de altura aqui for qualquer, mas que seja constante, qualquer corpo que eu pegar de qualquer massa, ele vai ter a mesma tensão gravitacional. Aqui não é nenhum conhecimento novo, não precisam se preocupar com isso. Isso não é importante, vocês não desaprenderam, vocês não aprenderam errado lá no primeiro ano. Isso aqui é só mesmo para fazer uma analogia, uma comparação. Qual é a comparação? Se eu substituo a massa por um elétron, esse G e H, que é o meu potencial gravitacional, como que eu vou fazer trocar, como que eu posso trocar por um potencial elétrico? Eu vou pegar um fio de um tamanho constante. Quando esse elétron está no interior desse fio, de tamanho constante, ele vai estar sujeito a um potencial elétrico, tá certo? E aí eu consigo fazer uma analogia da variação da altura qualquer no campo gravitacional da Terra com o tamanho do fio. Ok, gente? Se isso for um ponto de dúvida, essa analogia, vocês me falem de alguma forma, por e-mail ou por mensagem no Moodle, ou até mesmo comentando esse vídeo que é privado para vocês. Então, dessa forma eu consigo entender então o potencial elétrico. Nesse momento que a gente está, nessa abordagem que a gente está, eu não vou aqui ter fio com comprimento variável, eu não vou ter fio com material variável, eu vou ter um fio de tamanho constante e espessura constante e material constante, tá? Porque a gente vai aprender em breve quando variar esses parâmetros do fio, de um fio, o que pode acontecer, mas não nesse momento, tá? Pois bem, como que se dá... antes de falar sobre o aquecimento, aqui o que é importante frisar? Que o campo elétrico e o potencial elétrico, eles são grandezas diferentes. O campo elétrico está associado à força que os elétrons adquirem no interior do fio quando ele é ligado. A voltagem ou tensão ou diferença de potencial, representado pela letra V, está relacionada à energia que esses elétrons adquirem, tá? Aí
tem algumas situações. E se eu pegar um fio de comprimento constante, mas e se eu parto ele ao meio? O que vai acontecer? Vai acontecer que o potencial ele vai ficar dividido. Metade vai estar num pedaço do fio e metade vai estar no outro pedaço do fio. Sendo que eu parti ao meio, tá? Isso é fictício, porque se você partir um fio ao meio mesmo, cessou a corrente elétrica. Não tem corrente elétrica mais. Esse partir ao meio é só um exercício que a gente faz, tá? Se eu pego um fio, uma resistência de chuveiro. Aqui então, se eu pegar ela e ao invés de ligar ela toda, ligar só um pedaço, a metade, como que vai ser a tensão? Então, a tensão fica dividida ao meio. E o campo elétrico no interior desse fio, ele permanece constante, tá? Se eu troco de fio, mudei o material, posso mudar a espessura, a tensão permanece a mesma entre os terminais do fio, tá? Entre os pontos onde você ligou, a tensão permanece a mesma. Mas para isso, o campo elétrico vai ser alterado. Isso proporciona o quê? Por exemplo, uma lâmpada, quando você tem uma lâmpada, aí eu estou falando das lâmpadas bem antigas, tá, gente? Lâmpada de filamento, que hoje em dia é até proibido de ser vendida, mas eu vou dar o exemplo assim mesmo. Muda o parâmetro, muda a espessura do fio. Quando muda a espessura do fio, você vai mudar o campo elétrico ali dentro. Mudando o campo elétrico, você vai mudar a força elétrica e, consequentemente, vai mudar a luminosidade da lâmpada ou o aquecimento em outros aparelhos resistivos, tá? Nesse modelo aqui, vamos entender como se dá o aquecimento em aparelhos resistivos. Quais são os aparelhos resistivos? O que a gente mais estudou foi o chuveiro. Vocês fizeram um trabalho, um relatório, mas vocês também já relataram para mim, naquela atividade inicial em física, que nós temos misteira, nós temos panela elétrica, nós temos air fryer, nós temos babyliss, nós temos chapinha, nós temos um tanto de outra que a ebulidor e várias outras, né, exemplos de aparelhos resistivos. Nesse modelo, como se dá o aquecimento desses aparelhos? Você vai ligar na tomada ou numa bateria. E o que vai acontecer? Vai acontecer que dentro do fio vai aparecer um campo elétrico que será responsável por acelerar esses elétrons. Esses elétrons acelerados, eles ganham energia cinética, aumenta a energia cinética dos elétrons. Esse aumento proporciona, como tem várias moléculas, vários elétrons, vários íons no interior do fio, aumenta também o número de colisões de cada elétron individualmente. Essas colisões, elas proporcionam uma troca de energia. Então os elétrons trocam energia, transferem energia para os íons da rede, aumentando a vibração da rede. Esse aumento de vibração faz com que a temperatura do fio se eleve e aí vai ter o produto desejado, o aquecimento da água, do pão, do que você colocar lá na air fryer, tá? E aí cozinhar, beleza? Bem, aqui tem uma frase importante no texto que eu inclusive vou ler essa frase só para destacar para vocês que é muito importante para não confundirem, tá?
Existe relação entre os efeitos. Existe relação entre campo elétrico, entre potencial elétrico ou tensão elétrica, entre força elétrica, energia cinética e, consequentemente, aumento da temperatura, tá? A frase que eu vou ler, tá no texto de vocês, é a seguinte: tá antes de diferentes linguagens descrevendo o mesmo fenômeno. Isso nos permite interpretar, por exemplo, o fato de um chuveiro projetado para funcionar na tensão 220 volts produzir menos aquecimento quando instalado na tensão 110 volts. Aqui não existe comparação entre o aquecimento de um chuveiro ligado a 220, projetado para funcionar a 220, com outro chuveiro diferente, ligado a 110, projetado para funcionar a 210. O que chama atenção aqui, o que eu chamo a atenção aqui de vocês é um chuveiro projetado para funcionar a 220 volts. Se você ligar ele em 110 volts, o rendimento dele não vai ser o mesmo, porque o campo elétrico lá dentro vai ser menor do que o que foi projetado. Consequentemente, os elétrons vão ter uma aceleração menor, uma energia cinética menor, vão ter menos colisões do que o esperado e a temperatura da água não vai ser esperada, não vai ser a programada, tá? Até agora, a gente havia lido as especificações de alguns aparelhos e nessas especificações a gente achava que os aparelhos funcionavam de acordo com aquelas especificações. Mas agora a gente tem uma relação entre aquelas especificações, que são as seguintes. Ó. O que tensão está relacionada? A tensão que você lê lá, ó, esse aparelho foi projetado para funcionar a 127 volts. Isso, na verdade, tem a ver com o campo elétrico. A corrente elétrica, que apareceu algumas vezes em alguns aparelhos, está relacionada com a velocidade dos elétrons e a potência com a energia desses elétrons, tá? A energia transferida em forma de colisão. Tudo bem, pessoal? Ainda não acabou. Eu quero deixar uma pergunta para aguçar a curiosidade de vocês, que é o quê? Como obter diferentes aquecimentos, o que é uma coisa muito óbvia de você mexer, né? Você mexe um botãozinho, gira lá e ele obtém diferentes aquecimentos no mesmo aparelho. Como que a gente vai fazer isso? Isso é para deixá-los curiosos e curiosas, para aprender um pouquinho mais de aparelhos elétricos. E aparelhos elétricos, aparelhos resistivos. Beleza, galera? Boa aula aí para vocês, bom estudo, valeu!